Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 23, sob o título O Período Regencial, que é o período do Brasil compreendido entre 1831 e 1840. E você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 152. Vamos nessa então? Então pessoal, na última aula nós vimos que em 7 de abril de 1831, surpreendentemente, Dom Pedro I, imperador do Brasil, renunciou ao trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara e deixou o país em direção a Lisboa, onde assumiu o trono português de imediato com o título de Dom Pedro IV. Aqui no Brasil, o trono ficou vago, e o herdeiro direto, filho de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade quando o pai renunciou ao trono e voltou para Portugal. Portanto, com 5 anos de idade, Pedro de Alcântara não poderia, em nenhuma hipótese, assumir o trono brasileiro. Decidiu-se então que o Brasil viveria o período regencial, ou seja, regentes, que seriam políticos substitutos, estariam no poder até que Dom Pedro de Alcântara, o menino de 5 anos, atingisse a maioridade e pudesse, enfim, estar apto a assumir o trono brasileiro. O período regencial, portanto, são 9 anos, compreendidos entre 1831 a 1840, entre o primeiro reinado de Dom Pedro I e o segundo reinado do seu filho Dom Pedro II. É um período de intervalo. Vamos entender qual foi esse processo? Logo com a renúncia de Dom Pedro I e seu retorno para Portugal, aqui no Brasil, ainda em abril, foi eleita pela Assembleia Nacional Constituinte uma regência trina provisória. 3 deputados e senadores foram eleitos para governar provisoriamente apenas por alguns meses para organizar o sistema político do Brasil, haja vista que o imperador tinha deixado o poder e voltado para Portugal. E essa regência trina provisória, que esteve à frente do poder do Brasil entre abril e julho de 1831, promoveu nesses 3 meses que governou a extinção do poder moderador, que era aquele poder centralizador que tinha sido criado pelo governo de Dom Pedro I, que já não estava mais no Brasil. Em julho, com a volta do recesso da Assembleia, todos os deputados e senadores se reuniram no Rio de Janeiro, a capital do Brasil, e elegeram a regência trina permanente. Ou seja, seriam 3 governantes que governariam até o herdeiro poder assumir o trono, Pedro de Alcântara, com o título de Dom Pedro II. E nessa regência trina permanente, que durou apenas de 1831 a 1835, eu gostaria de citar aqui a existência de 3 partidos políticos. O Partido Restaurador, os restauradores eram chamados também de caramurus, eles queriam a volta de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Queria que ele voltasse de Portugal e reassumisse o trono, por isso o nome do partido era Restaurador. Restaurar é trazer de volta. O segundo partido era o Partido Moderado. Os moderados, ou chimangos, como eram apelidados, eles não queriam mudanças radicais na estrutura do Brasil. Já o terceiro partido político, os exaltados, chamados também de liberais ou farroupilhas, queriam amplas reformas sociais no Brasil do período regencial. E nós vamos ver que esses partidos, o Partido Restaurador, ele terminou acabando, dissolvendo-se em 1834, quando recebeu a notícia da morte de Dom Pedro I lá em Portugal. Se a ideia do Partido Restaurador era trazer Dom Pedro I de volta ao trono brasileiro, em 1834 isso ficou impossível, porque Dom Pedro veio a óbito. Ficaram apenas 2 partidos políticos, os moderados e os exaltados. Essa regência trina permanente promoveu a criação da Guarda Nacional, que é o embrião do Exército Brasileiro. A Guarda Nacional foi o primeiro efetivo militar do Brasil, criado ainda em 1831, tão logo a regência trina permanente assumiu o poder. E em 1834, essa mesma regência trina permanente assinou o Ato Adicional de 1834, criando 4 novas leis ao Brasil. Na verdade, 3 e mais uma que eu vou tratar agora. Qual foi a primeira lei do Ato Adicional de 34? A criação de assembleias legislativas provinciais. Cada província agora teria seus próprios deputados para criar suas próprias leis. A província do Piauí teria seus deputados, a província do Ceará teria seus próprios deputados e assim sucessivamente. A segunda lei é aquela que extinguia o Conselho de Estados, que era um órgão que Dom Pedro I tinha criado e que era bastante impopular. A terceira lei do Ato Adicional de 34 foi transformar a capital em município neutro. O Rio de Janeiro passou a não ter prefeito.
a ser governado pelos regentes. E a quarta regra, que eu até ri aqui agora para vocês, é aquela que mais uma vez surpreendeu todo mundo, transformando a regência trina, que eram 3 membros, em regência una. Ou seja, a partir de 1835, o Brasil terá apenas um governante, um regente. E o regente eleito em 1835 foi o padre Diogo Feijó. Ele, que era padre e era deputado, foi eleito o primeiro regente uno do Brasil. Governou de 1835 a 1837. Durante seu governo estouraram 3 revoltas no Brasil. A revolta dos malês na Bahia, uma revolta de negros que queriam sua emancipação, sua liberdade. A Farroupilha no Rio Grande do Sul, uma revolta de fazendeiros. E a revolta da cabanagem no Pará, uma revolta da massa pobre lá da região amazônica. 3 revoltas eclodiram no governo do padre Feijó, na regência una dele, e ele terminou renunciando em 1837. Imediatamente a Assembleia se reuniu e elegeu um segundo regente uno, Pedro de Araújo Lima, que governou de 1837 a 1840. E mais 2 revoltas eclodiram na gestão da regência una de Pedro de Araújo Lima. A Sabinada na Bahia, um movimento da elite baiana que queria proclamar a república, e a Balaiada aqui no Maranhão, contando inclusive com a massa pobre do Piauí, um movimento de sertanejos, de pessoas pobres e miseráveis, lutando por melhores condições de vida. Então perceba que o período regencial ele foi muito convulsivo. Muita instabilidade política, 5 revoltas, 3 no governo da regência una do padre Feijó, revolta dos malês na Bahia, Farroupilha no Rio Grande do Sul e cabanagem no Pará, mais 2 revoltas na regência una do Pedro de Araújo Lima, a Sabinada na Bahia e a Balaiada no Maranhão. E em 1840, diante de tanto caos social e político que o Brasil vivenciou no período regencial, a Assembleia se reuniu e acharam por bem aplicar o golpe da maioridade. Trazer Dom Pedro II, que na época contava com apenas 14 anos de idade, e dar a ele o trono. Em 1840, Dom Pedro II, com 14 anos, ainda menor de idade, assumiu o trono brasileiro e iniciou o segundo reinado. Por que esse episódio é chamado de golpe da maioridade? Porque anteciparam a posse do imperador. Ele só poderia governar a partir dos 18 anos. Mas diante do momento que o Brasil vivia de crises e revoltas, acharam necessário entregar logo o trono a ele para ver se ele controlava a situação do país. Portanto, em 1840, Dom Pedro II, com 14 anos de idade, assumiu o trono brasileiro, finalizando o período regencial, iniciando o segundo reinado. Mas aí é assunto para a próxima semana. Um forte abraço e até lá.